Nós estudamos esse mesmo texto lá em Mateus capítulo de número 24, quando fala do final dos tempos. Nós falamos bastante a esse respeito, né? O capítulo 24 de Mateus vai do versículo 1 até o 51, ele está mais explanado. São 51 versículos, aqui nós temos 37. Já estudamos bastante, mas podemos dar uma relembrada, né, em algumas coisas, alguns pontos. Nós vemos aqui que quando eles estão saindo do templo, um discípulo elogia, né? Mestre, que pedras, que edifícios, talvez esperando que Jesus também, né, elogiasse. Este templo que eles estavam foi o segundo templo, não é o templo de Salomão, porque o templo de Salomão foi destruído pelos babilônios. Depois ele foi reconstruído por Esdras e Neemias e foi reformado e ampliado por Herodes o Grande. Não o mesmo Herodes do tempo em que Jesus estava andando no seu ministério, um anterior, aquele que morreu com medo de bicho. Então, esse templo, na realidade, em tamanho, ele era aproximadamente o dobro do tamanho do templo de Salomão. Toda a sua estrutura, né? Não só do templo em si, mas os átrios, os muros em volta, os arcos, as passarelas, enfim. Toda a sua estrutura, comparativo em tamanho com o templo de Salomão, ele era praticamente o dobro de tamanho. Talvez não na suntuosidade de ouro, né? Porque na época de Salomão havia ouro em muita abundância. Era tanta abundância de ouro que a prata, como diz a própria Bíblia, não tinha muito valor. Era tanto que tinha, né? O bronze, por exemplo, que também é um material caro, era tanto que eles nem pesavam. Era uma quantidade tão imensa que não dava nem para pesar o quanto se tinha de bronze. Então, com o passar do tempo, todo esse material foi sendo dissipado, né? Alguns os invasores levavam, outros, alguns reis utilizaram para pagar exércitos de mercenários de outras nações para se defenderem de outros invasores. Você ler lá no Antigo Testamento, você vai ver isso, principalmente 1º e 2º Reis e Crônicas. Amém? Mas em tamanho, né, era muito maior. Por isso ele faz, né, ele faz esse elogio. Mas Jesus, quando ouve isso, ele diz: olha, vê esse grande edifício? Pois é, vou te dizer uma coisa: não vai ficar pedra sobre pedra, vai tudo ser destruído. E aquilo impressiona e assusta, né? Dali eles saem da cidade, vão até o Monte das Oliveiras, tem uma vista ali muito bonita ali para o templo, e chegam esses 4 discípulos, Pedro, Tiago, João e André. Normalmente era Pedro, Tiago e João, né? Aí apareceu o André aqui. O André apareceu. Os irmãos de Jardim das Palmas não estão entendendo o que eu estou falando, né? André apareceu. Inclusive domingo André vai dar uma palestra lá, né? Pela manhã. E lhe perguntaram: dize-nos quando acontecerão estas coisas, que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Lá em Mateus, eles fazem essa mesma pergunta e ainda acrescentam: e qual será, né, o tempo, o sinal do final dos tempos? São praticamente 3 perguntas, aqui nós vemos 2. Só que para o entendimento deles, essas 2 perguntas é para o mesmo tempo. Eles imaginavam que aquilo que Jesus falou a respeito da destruição do templo ia ser junto com o final dos tempos, com a instituição do reino milenar ou o reino messiânico. Para eles era tudo a mesma coisa. Então eles pensaram: bom, então isso vai acontecer, né,
vai ser destruído esse templo, porque o Messias, que é Jesus, que está aqui conosco, vai instituir um novo império agora dele, um reinado messiânico dele. Ele vai ser o rei, vai nos livrar dos nossos inimigos, vai instituir um novo império e um novo templo, alguma coisa desse tipo. Para eles era tudo a mesma coisa: destruição do templo, final dos tempos, instituição do reino messiânico, que é o que os judeus aguardavam e aguardam até o dia de hoje. Então, para eles era tudo a mesma coisa. E Jesus começa a responder, do versículo 5 até o versículo 37, ele está respondendo. Na realidade, a resposta é mais ou menos até o versículo 28. Do 29 ao 37, é mais um alerta, para eles. Só que ele responde meio que misturado. Ele coloca aqui os sinais do final dos tempos, coisas que vão acontecer no final dos tempos, mas no meio disso daqui ele também está falando a respeito da pergunta, porque eles fizeram duas perguntas. Eles não tinham conhecimento que essas duas perguntas eram para dois tempos distintos. E Jesus responde de uma maneira tal como se estivesse respondendo para eles de um tempo único, mas não era. Então ele junta tudo na resposta: o tempo do final, que virá, e o tempo da destruição do templo, que já aconteceu no ano 70. Na realidade, ele foi destruído por volta do ano 70. Mas a guerra durou entre 4 e 5 anos. Começou meados do ano 65, começo de 66, e foi até o ano 70, meados do ano 70. Entre 5 e 6 anos. Amém? Então, por isso que é um texto meio complexo, porque ele junta tudo. Aqui nós temos a destruição do templo, a invasão, que não seria bem uma invasão, porque eles já estavam lá, os romanos, por causa da rebelião dos judeus contra os romanos. Lembrem-se que na época de Cristo, Israel estava sob domínio romano. Amém? Muito bem. Lá pelo ano 60 e alguma coisa, eles começam a se rebelar. E surge nessa época um sujeito se intitulando Messias. Então por isso que ele vai falando, desde aquela época já tinha gente dizendo que era o Cristo. Vocês vão se lembrar também que surgiram naquela época, e já existiam, pessoas que faziam encantamentos e artes mágicas. Nós vemos isso relatado no livro de Atos dos Apóstolos. Vocês se lembram um tal de, se eu não me engano, Simeão, ou Simão, Pois é, lembra que ele quis comprar, do apóstolo Pedro, o dom lá do batismo do Espírito Santo? Pois é, esse sujeito, se você for ler a história eclesiástica, o Eusébio, ele também tem história dos Hebreus, você vai encontrar esse sujeito fazendo as suas artes mágicas e enganando as pessoas. Apesar de em Atos dos Apóstolos dizer que ele havia se convertido, foi uma conversão bem pilantra, Ele vai parar até em Roma. E em Roma ele ilude o povo, de tal maneira os romanos gostavam de criar deuses, que fizeram uma estátua para esse sujeito. Você tem uma ideia de como que era a coisa. Vocês vão ver também que em algumas regiões, muitas pessoas que praticavam esses tipos de coisas se converteram e queimaram os seus livros. Lembram dessa passagem? Que foi um montante muito grande em dinheiro? Pois é. Então tinha muita gente fazendo esse tipo de coisa. E alguns desses se converteram e outros enganaram, E outros se aproveitaram. Bom, também em Jerusalém, nessa época da revolução, não seria revolução, seria a revolta contra os romanos, também surgiram alguns falsos cristos, e algum lá que influenciou também as autoridades judaicas.
Tá? Então, nessa época, quando finalmente os romanos chegaram até Jerusalém, porque eles foram, na realidade, no começo, os judeus venceram algumas guerras, algumas batalhas. Por ter vencido uma ou duas batalhas, eles pensaram: Deus está conosco. Olha que coisa interessante. Tem pessoas que recebem algumas bênçãos, mas não está com a vida muito correta, e por causa da bênção recebida pensa: Deus está comigo. Mas não está. Talvez você conheça pessoas assim. Ela vincula a presença de Deus a alguma bênção que ela recebeu, ou algum benefício que ela teve, né? Algo que ela ganhou, algo de bom que lhe aconteceu na vida, e ela coloca aquilo como algo que ela recebeu de Deus. Isso aconteceu com eles também. Eles venceram a primeira, a segunda batalha contra os exércitos romanos, só que depois Roma, que não perdoava quem se rebelava, eles enviavam alguns exércitos para tentar resolver a coisa. Se esse exército fosse atacado e fosse destruído, aí eles iam com força total, iam com legiões e legiões, e a ordem era: não sobre pedra sobre pedra, destrua totalmente. Eles fizeram isso não só em Jerusalém, mas com várias nações, muitos lugares. Destrói e acaba com tudo, tá? Eles mudam o nome do lugar. Quem consegue sobreviver, eles proíbem as pessoas de falarem a respeito do nome. Tanto que, até anos atrás, Israel não era Israel. Israel era Palestina. Quem deu esse nome foram os romanos. Lembra que ali era dividido entre Judéia, Galiléia, né? Pérea, etc. Eles acabaram com tudo, deram o nome de Palestina, na realidade Palestina em português, né? Para eles não é coisa. Baseado no litoral onde tinha os filisteus, eles começaram a chamar de Filisteia, e daí veio o nome Palestina para nós, tá? E ficou esse nome. E quando algum judeu em algum outro local se reunissem e falassem de Israel e algum romano ouvisse, ele podia delatar e aquelas pessoas eram presas. Lembram que quando houve o cativeiro babilônico, eles mudaram o nome, os famosos Sadraque, Mesaque e Abednego? Lembra? Para mudar a identidade da pessoa, muda a língua. Até então se falava o hebraico, aí começou-se a falar o aramaico, que era a língua dos caldeus. O pouco que depois, na época de Jesus, falava um aramaico, algum pouco hebraico, depois começaram a ter que falar o grego. Amém? Eles proíbem, eles mudam totalmente a identidade. Fala: esse local não existe mais, essa nação não existe mais. E os romanos fizeram isso com algumas nações aí naquela época. Dizimaram e simplesmente deixou-se de existir, riscou-se do mapa. E foi isso que aconteceu com Israel, foi isso que aconteceu com Jerusalém. É óbvio, eles não chegaram direto em Jerusalém. Até chegar em Jerusalém, eles foram pegando as aldeias e as outras cidades menores em volta. E o povo foi fugindo para Jerusalém. Houve um grande êxodo para Jerusalém, né? Porque as cidades menores eram menos fortificadas, menos soldados, e aí eles fugiram, eles iam destruindo tudo. E o povo foi se abrigar em Jerusalém, cidade maior, murada, melhor protegida, etc, etc, etc. Acontece que, graças a esta profecia, né, e aí vem esse texto que muitas vezes nos perguntam: pastor, por que Jesus fala
Quem está no telhado, não desça para dentro de casa. Quem está no campo, não volte para sua casa. Ai das grávidas, ai daquelas que tiver criança pequena, que estiver criando naquele dia. Ora para que isso não aconteça no inverno. O quê? É exatamente esse momento da invasão romana chegando em Jerusalém. Então, quando as legiões romanas foram destruindo e foram se achegando a Jerusalém, os crentes se lembraram desta profecia. E aí Jesus diz: fujam para os montes. E quem se lembrou e creu, fugiu. Tá? Foi aonde muitos cristãos conseguiram sobreviver. Aqueles que não creram e permaneceram em Jerusalém, muito provavelmente morreram. Tá? Os judeus que achavam que de alguma maneira Deus ia intervir miraculosamente, assim como havia intervido em várias partes do Antigo Testamento, mandando anjo para destruir os inimigos, mandando chuva de pedra do céu, né? Aquelas coisas que a gente lê no Antigo Testamento, né? Um homem matando milhares, né? Então, eles acreditavam em algo desse tipo e foram resistindo. Só que havia uma divisão dentro de Jerusalém, uma divisão política, e havia até mesmo luta interna, eles mesmos se degladiando lá dentro, um matando o outro. Além de estarem cercados pelos romanos, eles mesmos se matavam entre eles. Quando chegou a fome, já foi falado aqui, houve casos de mãe comer o próprio filho, matar o filho, assar e comer, tamanho que era fome. Se alguém andasse pela rua e visse uma casa com as janelas e portas fechadas, eles arrombavam, porque falavam: se está fechado é porque tem alguém comendo lá dentro, se tem comida, vamos arrombar e vamos entrar. Se saqueava, o desespero era muito grande. Quando começa a acontecer isso, uma cidade cercada por meses a fio, sem alimento, pessoas morrendo lá dentro, começa a haver doenças, começa a haver peste, uma superpopulação, porque a população de outras cidades foram para lá. Não havia como acolher essas pessoas. É uma cidade já grande, bem populosa, ainda recebe população de outras cidades circunvizinhas. Imagina o que começa a acontecer. Então começa a haver pragas, pestes, doenças, né? Doenças transmissíveis pela falta de higiene, aquela coisa toda. E começaram, por não ter até onde enterrar os mortos, a jogar os mortos de cima do muro para o lado de fora da cidade. E foram milhares. Segundo alguns historiadores, chegou a 1 milhão de mortos. 1 milhão de mortos. Não foi 10, 20. Para você ter uma ideia do que é 1 milhão, no famoso Holocausto da Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 por aí até 1945, 46, né, se eu não me engano, dizem que foram mortos 6 milhões de judeus. 6 milhões de judeus em 1945, 44, 43. Isso, judeus que foram pegos de várias nações: Alemanha, Polônia, França, Holanda. Porque os judeus, na época dessa guerra com os romanos, os que sobreviveram se espalharam pelo mundo e a nação deles deixou de existir. Acabou. Vamos supor que o estado de São Paulo aqui fosse um país, fosse invadido, destruíssem tudo, a população se espalhasse
por todo o mundo, pela Argentina, Paraguai, Bolívia, etc, etc, por todo o restante da América do Sul, e falasse: ó, São Paulo não existe mais. Você desenvolver sua vida no país onde você estava. Você não podia voltar. Tá? Então, 6 milhões pegando os judeus de todas essas nações onde o nazismo conseguiu entrar, Polônia, né, todos esses países onde eles entraram, e foram pegando, levando para os campos de concentração. Agora imagina, isso há mais de 1000 anos atrás, quase 2000 anos atrás, né, praticamente 2000 anos atrás, numa região tão pequena como a Judéia. Praticamente concentrado em uma única cidade chamada Jerusalém. Você começou a entender a dimensão da catástrofe que foi? Surgiu ali falsos cristos, falsos profetas, porque tinha falso profeta lá dentro dizendo: vamos resistir, vamos lutar, porque o Senhor é conosco, Deus vai nos dar vitória, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas não ia dar, porque eles não estavam debaixo da proteção de Deus. Eles estavam no erro. Deus não estava com eles. Tá? Então, aqueles que creram, que guardaram a palavra de Jesus, conseguiram escapar. Tem um historiador chamado Eusébio que diz, fala mais ou menos até quantos conseguiram fugir, dá até o nome das montanhas, esqueci o nome das montanhas, as quais eles fugiram, e depois dali, né, se espalharam e pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ô pastor, Atos dos Apóstolos, tem hora que Gamaliel fala, né, quando que surgiram alguns dizendo ser alguma coisa. Deus, Judas, o Galileu, foi nesse período? Não, esse período foi anterior a Cristo. O período que nós estamos falando é depois, é no ano 70. Entre o ano 65 e o ano 70. Tá? Então, é óbvio que naquela época também surgiu gente dizendo que estava sendo enviado por Deus. Toda essa época, desde antes de Cristo, teve gente dizendo isso, e depois dele, naquela época também. Tá? Então, é óbvio que muito provavelmente tinha alguém ali dentro, se fazendo de profeta ou até de Cristo, o qual alguns líderes judaicos acreditavam naquilo que ele estava dizendo e faziam a política da resistência. Faziam a política da resistência. Porque foi uma resistência basicamente religiosa. Porque eles não tinham um rei. Lembre-se que Herodes, que governava na Galileia, ele era, como diz, bonecão dos romanos, romanos que puseram ele. Em Jerusalém era Pôncio Pilatos, era um general romano. Eles não tinham um governo. O governo que existia era o governo sacerdotal. Então foi uma revolução impetrada pelos sacerdotes, pelos escribas, pelos fariseus, pelo pessoal da cúpula religiosa, tá? Que levou a essa rebelião aí contra os romanos, crendo que Deus estava com eles. Só que com o passar do tempo houve uma divisão e começou a ter luta interna, inclusive, né? Tanto que os romanos não precisaram nem entrar em batalha. Quando cercaram Jerusalém, praticamente não teve batalha. Só cercaram e esperaram. Falaram: agora não entra comida nessa cidade, quero ver o que eles vão fazer. Entendeu? E aí onde foi batendo o desespero. Se vocês lerem História Eclesiástica, meu Deus, é cada coisa terrível, é terrível, 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 que conta ali a respeito dessa época, coisa assim de muito terrível mesmo, que aconteceu. Por isso Jesus disse: olha, vai ter coisa muito ruim acontecendo. Só que Jesus fala dessa época, mas fala também do final dos tempos, né? Fala também do final dos tempos. Ele dá instrução a respeito da sua volta, tá? E quando ele fala no versículo 8, né, estas coisas são o princípio de dores, no termo grego aqui de dores, refere-se a dores de parto. Por que esse entendimento de dores de parto é importante? Como que quem é mãe aqui e sentiu dor de parto?
Como é que é a dor de parto? Ela vem devagarinho, né? Primeiro sente uma dorzinha, passa não sei quando, meia hora, 1 hora, 40 minutos, vem outra dorzinha. Depois a dor vai aumentando, a frequência vai aumentando, em vez de cada meia hora, é cada 20 minutos, cada 15 minutos, cada 100. Como é que é o negócio? Né? Aquelas dores, né? É importante esse entendimento para nós compreendermos. Jesus dá a dica, ele falou: a situação vai acontecer, vai ter uma pausa, depois vai acontecer novamente alguma outra coisa, vai ter outra pausa. Essa pausa pode ser de anos, dezenas de anos, quem sabe. Só que depois, quando estiver próximo do parto, essas dores vão começar a ser mais frequentes e de maior intensidade. Tá? E a igreja vai passar por alguns momentos dessas dores de parto. Tá? E já passou por grandes perseguições, como Jesus disse aqui: vocês vão ser açoitados. Sabe como é que os judeus açoitavam? Vocês lembram que era no máximo 39, né? Eles davam, como é que era? 13 no peito e 26 nas costas. Melhor que das 39 nas costas. Acho, né? Não sei. Então